Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os polinômios. Iremos dar sequência à nossa matéria, começando com os monômios, e agora nós vamos avançar um pouquinho mais com a matéria de polinômios. Lá na plataforma, eu deixei esse arquivo aqui para vocês. Vocês deverão copiar esse registro, ou quem quiser também pode imprimir e colar no seu caderno. Esse registro irá orientar você, irá te ajudar a fazer as atividades propostas. Então, vamos lá. O que é um polinômio? O polinômio, ele é toda expressão algébrica formada por números, que nós chamamos de coeficientes, e as letras, que nós chamamos de parte literal. E o polinômio, ele pode ser representado por um ou por mais termos. E aí eu coloquei 4 exemplos para vocês. Na letra A, é um exemplo de um termo só. E esse termo é menos 4ab ao cubo. Na letra B, existem 2 termos. Existe o termo que é o 5m e o termo que é o número 1, tá bom? Na letra C, existem 3 termos. Existe o termo 9x, o termo menos 2y e o termo z. E na letra D, eu coloquei um exemplo de 4 termos. Esse 10 elevado é 10 com p ao cubo, Esse é o segundo termo, que é 3p ao quadrado. Veja que tem p aqui, mas eles são diferentes. Eles não são semelhantes, porque esse tem expoente 3 e esse tem expoente 2. Então, é um termo aqui com mais outro aqui. Tem esse termo que é o menos q ao quadrado e tem esse termo que é o 4s. Ok? Agora nós vamos ver como que nós podemos classificar os polinômios, já que ele pode ser formado por um ou mais termos. Então, nós teremos nomes específicos para quando é um termo só, um outro nome específico para quando são 2 termos, um nome específico para 3 termos e um nome para 4 ou mais termos. Então, quando ele tem apenas um termo, nós classificamos como monômio, que é a nossa matéria anterior, que nós trabalhamos apenas com monômio. Então, os monômios ele tem apenas um termo, e aí eu coloquei 3 exemplos para vocês. Esse aqui, ó, tá vendo? Não tem somando ou subtraindo nenhum outro termo. Ele sozinho. Letra B é o termo AB. Letra C é um termo que ele tem o seu coeficiente como uma fração. Então, é o 6/5 de m ao cubo vezes m. Quando ele possuir 2 termos, o nome específico dele é binômio. Tá? Então, acho que é bem facinho de associar. E aí, na letra A, nós temos 2 termos. Ó. Um termo é o 4x e o outro termo é o menos y. Na letra B, um termo é o A e o outro termo é o B. Na letra C, eu tenho um termo que é fracionário, que é m sobre 3, e o outro termo é o 19n elevado a 4. Quando ele tiver 3 termos, o nome é trinômio. E aí eu coloquei também 3 exemplos para vocês. Tem o termo que é 7x, o termo que é 3y e o termo que é 5z. Na letra B, ó, eu tenho esse termo que é AB, eu tenho esse termo que é 3a ao quadrado b ao cubo, embora aqui também tenha A e B e aqui também, mas eles não são semelhantes, tá? Então, a gente está falando de 3 termos não semelhantes, tudo bem? E aqui o terceiro termo, que é o número 6. Mesmo que não tenha letra no número, ele é um termo. Só que a parte literal dele é nula. Ele não tem, mas ele é considerado como um termo, tá? O exemplo C tem os 7 terços de mn, tem o termo 4/5 de p elevado a 4 e tem o termo que é o U, tá bom? Quando
Quando ele tiver 4 ou mais, o nome dele não tem um nome específico, ele é apenas polinômio, tá bom? Então, tem um nome específico para 1, 2 e 3. A partir do quarto, o nome é genérico, polinômio, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo de 4 termos, x, 10y, menos e, 4t. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 termos, em que um deles, a parte dele literal é nula, ou seja, o número 3 não tem letra, mas ele é um termo. E aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, em que o último termo, a parte literal dele é nula, mas também é um termo. Tranquilinho? Então, acho que os nomes é fácil de associar. 1 é monômio, 2 é binômio, 3 é trinômio e 4 ou mais, só polinômio. Tranquilinho? Então, agora, nós vamos ver como que nós achamos o grau do polinômio. A gente até fez um exercício da aula anterior, que eu até tinha comentado com vocês sobre isso, não sei se vocês vão lembrar. Então, o grau do polinômio, ele é dado pelos expoentes da parte literal, ou seja, quem vai contar para a gente o grau é o expoente da letra, tá? Então, para encontrar o grau do polinômio, nós devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. Então, nós vamos analisar cada termo separado e quem vai ditar o grau vai ser o expoente maior, tá bom? Então, a maior soma será o grau do nosso polinômio. Então, uma observação. Para a gente encontrar o grau, ele tem que estar na forma reduzida. O que é isso? Você já ter agrupado todas as letras que são semelhantes. Depois que você arrumou tudo, organizou tudo, juntou quem é x com quem é x, quem é y com quem é y, aí nós vamos descobrir ou analisar, calcular qual é o grau do seu polinômio, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, eu coloquei como exemplo 2n. É um monômio só, não tem mais de um, então fica fácil. Então, como a letra não está explícita ao seu expoente, lembrar que quando a letra está sem expoente, significa que o expoente dela é 1. Então, este monômio é de primeiro grau. É um polinômio que tem um nome específico, que é monômio, né? Mas tanto faz você chamar de polinômio ou de monômio, dá no mesmo, tá bom? Ele é de primeiro grau ou grau 1, tanto faz, porque a variável expoente dela é 1. Então, quando for monômio, é bem tranquilo, né? Na letra B, eu coloquei 2 termos. Então, nós vamos analisar cada um deles separado e depois a gente vê qual que é a soma que deu mais, tá bom? O primeiro termo é 4x. Então, se só tem o x, o expoente dele é 1, então, por enquanto, esse aqui, a soma deu 1. No segundo termo, ele tem 2 letras. Então, nós vamos somar o expoente das letras. Então, eu vou somar o expoente do x e vou somar o expoente do y. Então, 1 mais 1 deu 2. Então, significa que quem vai prevalecer é a soma maior. Então, esse daqui é de segundo grau. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Na letra C, tá vendo? Eu coloquei 4 termos. Então, nós vamos analisar cada um deles separado e vai prevalecer a soma maior. O primeiro termo, ó, o A está elevado a 3 e o B está elevado a 1. Então, 3 mais 1, a soma fica 4. Vamos guardar essa informação. Segundo termo, tem 2 letras. O A está elevado a 1 e o B também está elevado a 1. Então, a soma está dando 2. Guarda essa informação. O terceiro termo, ele tem 3 letras. E cada uma delas, o expoente é 1. Então, a soma vai dar 3. Guardou essa informação aí. Vamos para o quarto termo. Ó, ele tem 3 letras, só que agora cada um tem um expoente diferente. Então, ó, o A está elevado a 1, o B está elevado a 4 e o C está elevado a
2. Então, vamos somar. 1 mais 4 deu 5, com mais 2 deu 7. Como a maior soma foi 7, significa que este polinômio ele é de sétimo grau, ou grau 7. Tranquilinho? Eu acho que esse é bem tranquilo, né? Pode fazer de cabeça, não precisa escrever um por um. Na atividade, pode fazer direto, tá bom? Agora, nós vamos ver como que nós vamos operar. No vídeo de hoje, nós vamos falar só sobre soma e subtração. Depois, a gente avança para as outras operações, tá? Então, a adição e a subtração dos polinômios, ela ocorre por meio de agrupamentos. O que é isso? É eu juntar, somar quem tem A com quem tem A, somar quem tem Y com quem tem Y, somar quem tem Z com quem tem Z. Isso a gente já fez um pouco, já trabalhamos isso nos monômios. Agora, como é polinômio, terão mais termos. A diferença é essa. Mas o princípio, ele é o mesmo. Ok? Por isso que eu escrevi aqui, ó, obedecendo à mesma lógica dos monômios. Então, eu coloquei 4 exemplos. Esse, gente, quando tiver assim, ó, P de X, significa que a variável lá que nós estamos trabalhando é o X. Tá? Isso é só uma questão de nomenclatura, para depois, quando vocês entrarem a aprender um pouco mais de função, vai ficar mais claro essa nomenclatura para vocês, tá? Mas ela não interfere muito na sua resolução por enquanto, não, tá bom? Então, eu tenho 2 polinômios. Ele é nomeado como P de X, e ele é x ao quadrado menos 3x e menos 1. E tem um outro polinômio, que é Q de x, e ele é composto por menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. E ele quer que você determine a soma deles. Primeira coisa que eu fiz, escrevi cada um deles com essa operação de soma aqui. Então, o verde é o polinômio P, e o que eu coloquei aqui de roxinho é o polinômio Q. Por que eu coloquei o segundo entre parênteses? Só para separar e ficar organizado. Porque quando nós vamos ver lá nos outros exemplos, quando aqui for menos, você vai ter que ter um cuidado maior, tá bom? Mas quando for mais, não há necessidade do parênteses. Mas eu coloquei para ficar um pouco mais organizado, tá bom? Então, é o seguinte. Nessa segunda linha, o que eu fiz? Eu só organizei. Essa segunda linha aqui, galera, eu não fiz nada. Só organizei. O que eu fiz? Eu escrevi quem é x ao quadrado, pertinho de quem é x ao quadrado. Quem é x, pertinho de quem é só x. E número perto de número. Para vocês não ficarem um pouco confusos. Pode fazer direto? Pode, não tem problema. Então, esse x eu repeti. Aí, tá vendo? Esse menos 3x ao quadrado, eu trouxe ele aqui para frente. Para ele ficar junto com o parzinho dele. Esse menos 3x está aqui. Esse mais 3x está aqui. O menos 1 está aqui. E o menos 6 está aqui. Importante. Se você tiver o costume de querer organizar, é bom você contar se os termos estão certinho. Ó. No original, tínhamos 6 termos. Na hora de você organizar, verifica se continuou tendo 6 termos. Se você organizou e ficou faltando um termo, aí você volta e confere quem que você esqueceu para trás. Ou se deu a mais, significa que você escreveu alguém 2 vezes. Tá? Então, prestar atenção nisso. Depois que eu organizei, eu vou operar. Então, veja aqui. Aqui eu juntei esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Lembrando que quando você está somando ou subtraindo, você não faz nada com o expoente da letra, tá? Você opera só os números e a letra você repete. Então, ó, na frente desse daqui tem um 1. 1 menos 3 é menos 2. Como tem x2 aqui e x2 aqui, então você só repete. Quando veio para essa letra aqui, ó, que é só o x,
deu menos 3 com mais 3, isso dá 0. Então, toda vez que der 0, você pode simplificar, ou o vocabulário que vocês gostam de usar, cortar, né? Então, não precisa escrever. Se deu 0, não precisa. E agora os números, ó. Menos 1 com menos 6 é menos 7. Então, a resposta é essa aqui, ó. Menos 2x ao quadrado com menos 7. Bem tranquilo, né? Agora, vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo, eu coloquei um polinômio que ele é nomeado como ax. Ele é composto de x elevado a 4, menos 3x2, menos 4x com menos 5. E um segundo polinômio, que chamei ele de b de x, ele é x ao quadrado mais 4x mais 6. E ele quer que você determine a soma do a mais o b. Aí aqui eu fiz o mesmo esqueminha do de cima, ó. Esse verdinho é o polinômio a e esse roxinho é o polinômio b. De novo, coloquei entre parênteses só para organizar, tá? E aí, na segunda linha, eu fiz a mesma coisa do anterior. Coloquei quem é semelhante perto de quem é semelhante, tá bom? Então, ó, x elevado a 4 não tem nenhum outro x elevado a 4. Aí, o próximo, menos 3x ao quadrado. Lá no roxinho tem x ao quadrado, então eu trouxe ele aqui para frente, para ficar pertinho. Próximo, 4x. Tá aqui, o menos 4x. Lá no roxinho tem 4x também, ó. Mais 4x, então eu coloquei ele pertinho. O próximo é só número, o menos 5. E no roxinho, o mais 6. Agora nós vamos operar. O x elevado a 4 não tem ninguém para juntar com ele. Então, você repete. O x ao quadrado, ó, tem ele aqui e ele aqui. Então, nós vamos operar os números. Menos 3 com mais 1 é menos 2. E aí, a letra você repete. No do só do x, deu 0 de novo, ó. Menos 4 com mais 4, zerou. Então, corta, não precisa. E agora vamos para os números. Menos 5 com mais 6 é mais 1. Então, a nossa resposta ficou x elevado a 4 menos 2x2 mais 1. Tranquilo? Quem quiser vir dessa primeira linha já para a terceira linha, pode fazer direto, tá bom? E quem quiser organizar, faz igual eu fiz. Terceiro exemplo. 2 polinômios. Tem o polinômio m. Tá vendo que agora eu escrevi diferente? Ó? Aqui eu escrevi uma letra com a variável entre parênteses. Aqui eu não coloquei. Por que eu fiz isso? Para vocês verem que pode aparecer dos dois jeitos, tá? Tanto assim como só o m. Ou só a, só b, só x, só y, tá bom? E é questão de nomenclatura. Então, eu coloquei dos dois jeitos para vocês ir familiarizando, tá bom? Então, ó, o m ele é composto por esses termos, ele tem 4 termos, e o n tem 3 termos. E agora ele quer que você faça a operação de subtração, o m menos o n. Então, atenção! Quando for operação de subtração, aconselho vocês usar obrigatoriamente o parênteses no segundo. Para você lembrar que você tem que fazer a regra do sinal depois. Senão vai ficar tudo errado, tá? Quando for soma, não faz diferença. Lembra que o mais antes de um parênteses, ele não interfere em ninguém que vem depois dele. Mas o menos, ele troca o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Então, muito cuidado com isso, viu, galera? Então, aqui, ó, o verdinho significa o M e o roxinho significa o N. Então, o M menos e lá dentro do parênteses o N. Nesta segunda linha, o que eu fiz? A regra do sinal para o roxinho. Então, eu repeti o verdinho e agora nós vamos fazer a regra do sinal, ó. Menos com esse mais do 3 é menos. Menos com esse menos do 5
vira mais. Menos, com esse mais do 4, fica menos. Então, agora, tá todo mundo bonitinho. Fiz a regra do sinal, ok. Nessa terceira linha, eu organizei. Quem é A ao quadrado com A ao quadrado, quem é A com quem é A, número pertinho de número, isso que eu fiz, só organizei. Então, ó, o 4A ao cubo não tem ninguém que é A ao cubo mais, então ele vai ficar sozinho. Depois eu tenho menos 3A elevado a 2. Lá na frente tem outro A elevado a 2, então vamos escrever ali um pertinho do outro. Então, ó, traz ele mais o sinal, tá, galera? Então, menos 3A ao quadrado. Depois, o 4A tá aqui. Lá na frente tem mais alguém que é só A, ó. O mais 5A. Então, eu trouxe ele para pertinho aqui do 4A. E agora sobrou só os números. Então, eu escrevi o menos 10 e aqui o menos 4. Então, veja que o A ao cubo não tem ninguém para somar com ele, ó. Então, você repete. Esses dois que eu coloquei traçado de azul, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, você opera os números. Então, menos 3 com menos 3 dá menos 6. E aí, você vai repetir a letra, tá bom? Esses de amarelo também são semelhantes, então você pode operar os números. 4 com mais 5 deu 9. E repete a letra. E agora os números, menos 10 com menos 4 é menos 14. Tranquilinho? Então, muita atenção na subtração, tá bom? Quarto exemplo. O nosso quarto exemplo, eu dei dois polinômios. Um eu chamei de E, ele tem 4 termos. E tem um segundo polinômio que é o F, que ele também tem 4 termos. E agora eu quero uma subtração. Mas veja, presta atenção. Agora, eu não quero o primeiro menos o segundo. Olha, eu quero o segundo menos o primeiro. Então, muita atenção também nessa ordem que a atividade te pedir. Às vezes você começa a fazer menos F, e não é isso que ele gostaria que você fizesse, tá bom? Não é o que está te pedindo. Ele está pedindo F menos o E. Então, de verde, eu escrevi o polinômio F. Tá vendo? Ele está aqui. E o que eu tracejei aqui de roxo é o polinômio E. Tá aqui bonitinho. Veja que eu usei também o parênteses, porque esse menos irá alterar o sinal de todo mundo do parênteses. Então, nessa segunda linha aqui, o verdinho eu repeti, ó. Só repetir. E agora nós vamos tirar o roxo do parênteses. Então, regrinha de sinal. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. E agora, menos vezes esse menos aqui deu mais. Depois que você fez a regrinha do sinal, agora você organiza. Vê quem é semelhante com quem. Então, ó, o A elevado a 2 com o M, tem outro parzinho dele lá na frente, ó, que é o menos 7A elevado a 2M. Então, eu vou escrever ele bem pertinho aqui. O 13, ó, o que é A elevado a 2 com C, não tem mais ninguém, ó. Eu tenho A e C, mas veja, eles não são iguais. As letras são as mesmas, mas o expoente é diferente. Então, eu não posso juntar. Então, eu só copio. Então, esse A2C está aqui. E esse QAC também está aqui, ó. Mas eles não são semelhantes. Tá vendo? O A tem 2, expoente 2, e esse A é expoente 1. Aqui o C é expoente 1 e aqui o C é expoente 2. Meio que trocou. Então, não é semelhante, tá bom? Então, eu tenho agora o M2. Lá na frente tem M ao quadrado. Então, nós vamos escrevê-los juntinhos. Então, ó, o menos 11M ao quadrado está aqui.
e agora o mais 17m2, trouxe ele para cá. Agora ficou faltando o A com M ao quadrado. Tem mais alguém que é AM ao quadrado? Tem, aqui no meio. Então, nós vamos escrevê-los pertinho. Então, mais 8m ao quadrado, e eu escrevi o mais 2AM ao quadrado. Agora que eu já organizei, fica mais fácil de você operar. Que aí você não se embola, não fica embaralhado, não fica confuso, tá? Então, a importância de você escrever organizado é isso. Para você não se confundir, porque muita letra, muito expoente, você pode acabar se confundindo e aí erra o seu resultado, né? Então, vamos lá. Aqui, quando não tem número, é o. Menos 1 com menos 7 dá menos 8. Como esse aqui não tem ninguém semelhante a ele, você copia ele de novo. A mesma coisa com esse menos AC ao quadrado. Não tem ninguém que é semelhante a ele, então você copia de novo, tá bom? Esses dois que eu grifei de amarelo são semelhantes. Então, menos 11 com mais 17 é mais 6, ok? E agora os dois que eu grifei de vermelho, que eles têm a mesma letra e os expoentes também são iguais. Então, mais 8 com mais 2 dá mais 10. AM ao quadrado. Tranquilo, gente? O que vocês acharam? Bem tranquilo, né? O segredo dessa matéria, galera, organização. E bastante atenção, letra e expoente. Esse daqui eu coloquei de propósito, ó. Eu troquei os expoentes para vocês perceberem. Porque às vezes vocês visualizam lá, é a mesma letra. E não confere o expoente. Tem que conferir, tá bom? Então, por hoje é só. É só isso que nós vamos tratar na adição e na subtração. E aí, vocês vão copiar esse registro e fazer essas atividades aqui, ó, tá? Porque na sexta-feira nós teremos a nossa aula online e eu preciso, galera, que vocês já tenham feito a atividade ou tentado, tá bom? Então, copie a matéria e façam esses exercícios aqui, ó, tá bom? É do seu livro, faz no livro mesmo, não tem que fazer no caderno, pode fazer no livro. E aí nós vamos esclarecer todas as nossas dúvidas na aula de sexta-feira. Então, eu expliquei, mas ainda ficou uma dúvida? Faz um asterisco, faz uma anotação, que na sexta a gente tem um encontro marcado. Tudo bem, galerinha? Então é isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que é na sexta. Não esquece. Tchau, tchau.